Entrevista para o projeto Marcas da Memória, no dia 22/11/2011. Entrevistada: Amparo Araújo. Entrevistadora: Suzane Araújo. Presente: Raíssa Paz. Bem, dona Amparo, primeiramente, a gente gostaria de saber que a senhora contasse como foi assim, as suas primeiras memórias de infância, como foi sua infância, onde a senhora nasceu, o relacionamento com seus pais, as brincadeiras, como era na escola. Então, primeiramente, seriam essas primeiras memórias no período da infância. Eu nasci num sítio chamado Limão, que pertencia ao meu pai. Ficava no município de Palmeira dos Índios, né, no interior de Alagoas. E eu morei algum tempo lá, mas em seguida mamãe teve um problema de saúde, aí eu fui morar com meus avós. E depois de algum tempo, acho que com 2, 3 anos, mamãe se separou do papai e por decisão judicial, né, meu avô pediu para o juiz para que eu ficasse com eles, já que eu estava ali praticamente desde que nasci. E assim eu fiquei, foi a minha até 14 anos, quando eu fui para São Paulo estudar no colégio interno. E assim, nesse momento, até os 14 anos, que a senhora morou com seus avós, como era, a senhora frequentava a escola, como eram os amigos? A alfabetização foi feita na escola do Engenho, vizinho ao Engenho do meu avô, né? E em seguida fui para a cidade de Anadia, que era a cidade próxima de onde meu avô e minha avó moravam, eles tinham lá uma casa também. Aí nós fomos morar lá e eu estudei o primário, né? Fiz a admissão e comecei no ginásio, que na época era o ginásio. O colégio se chamava Colégio Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Anadia. E aí eu já começo a militância no movimento estudantil secundarista. Eu tinha 13 para 14 anos, foi o ano de 64, né, o ano do golpe militar. Aí, por alguns problemas em função dessa militância e do golpe, a minha família decide que é mais aconselhável para a família para não ter problemas também políticos lá na cidade, que eu fosse estudar no colégio interno no interior de São Paulo. Isso não é bem por acaso, né? Porque a mamãe morava em São Paulo. Como toda adolescente com 14 anos, né? Eu era muito rebelde. E também eu já, em função dessa militância política, meu irmão também lá em São Paulo já tinha uma militância política. Aí, diante dessas circunstâncias comuns na adolescência, e principalmente no momento conturbado como aquele, tinha havido um golpe militar e eu já participava do movimento estudantil. Meu irmão conseguiu um colégio numa cidade chamada Mojimirim, onde ele conhecia algumas pessoas na cidade pela participação dele nas comunidades estudantis ligadas à Igreja Católica. Aí eu vou para esse colégio e estudo lá uns 2 anos. Faço a segunda e a terceira série ginasial lá. Ô, dona Amparo, a senhora lembra algum episódio de como a senhora entrou no movimento estudantil aqui ainda em Pernambuco? Não foi em Pernambuco, foi no interior de Alagoas. No interior de Alagoas? Não, era muito natural. Todo estudante naquela época mal saía do primário, né? Fazia a admissão, ele já era um caminho natural. A maioria dos estudantes já participavam do movimento estudantil secundarista na época. Não tinha. Era um processo encarado com muita naturalidade, era um caminho natural, né? Você estava na escola secundária, a admissão era um rito de passagem, né? E participar do movimento estudantil também era um rito de passagem. Você tinha que estar inserido, era da natureza, da conjuntura daquele momento, você está inserido nesse movimento.
A senhora lembra quais eram as atividades que a senhora fazia no movimento estudantil? Nós fazíamos, tinha as reuniões, né? Primeiro tinha o processo de escolha das lideranças, representação de turma, tinha o Grêmio estudantil, todo mundo que era do Grêmio era também do movimento estudantil secundarista. Aí fazíamos protestos, passeatas, a mesma coisa, tudo que os estudantes faziam na época, né? O movimento estudantil na época era muito forte, diferente de hoje. Qual eram assim, as reivindicações que a senhora se lembra naquele momento do movimento estudantil? A melhoria da qualidade do ensino, né? Condições adequadas e dignas para que se estudasse. Naquela época não existiam muitas escolas particulares, então você não tinha opção, só existiam escolas públicas. Na minha cidade não tinha nenhuma escola particular, só existia escola pública, era a única. Né? Inclusive eu sou das primeiras turmas do ginásio na própria cidade, porque só tinha o primário. Aí começou a funcionar o ginasial à noite. Aí nós tivemos um problema que não existia energia elétrica como existe hoje, fornecida por grandes empresas hidroelétricas. Era através de motor que funcionava praticamente só o período da aula, né? Para a escola e para as casas. E às vezes faltava o combustível, né? E havia sempre notícias de que o prefeito ele não comprava combustível suficiente, provavelmente ele fazia desvio de verbas, igualzinho acontece hoje, já acontecia naquela época. Então nós ficávamos sem aula, né? Aí me lembro de uma passeata que nós fizemos. A cidade também não tinha muitas ruas, né? Tinha uma rua principal, tinha uma praça, o colégio estava nessa praça, aí você virava para a esquerda ou para a direita, eu não me lembro bem. Se vocês viessem da escola virando à esquerda, chegava na casa do prefeito, que era uma outra pracinha. Então nós fizemos uma caminhada, né, uma passeada da praça até a casa do prefeito lá. Bom, vamos dizer, nossos primeiros problemas políticos. E como foi assim, essa recepção então? Essa caminhada para a casa do prefeito? Como vocês foram assim, recepcionados pelo prefeito? Como foi a atitude dele em relação a essa na passeata? verdade, a família do prefeito ficou indignada com aquele monte de estudante na porta de sua casa gritando, protestando. Aí eles começaram a jogar coisas de dentro. Nós também revidamos pedras, paus. Tinha algum jornal que circulava? Não. Não tinha jornal. Então, imagine uma cidade no interior de Alagoas em 1964. Uma cidade que tinha basicamente 4 ruas. Como é que era assim, Dona Amparo? Como é que seus avós, né, viam essa sua atuação, né, no movimento estudantil lá, né? Olha, a minha família sempre, na minha família sempre teve agentes políticos, né? Tinha um tio deputado, foi caçado em 64, né? Nas cidades pequenas todo mundo se envolve na política local. A maioria da minha família era funcionária pública ou era política, ou plantava cana. Em agricultura familiar, vamos dizer assim. Meu avô e meus tios também plantavam cana e forneciam para eles as grandes engenhos, as usinas. O seu avô era agricultor? Sim, ele tinha uma pequena fazenda, uma pequena propriedade, pertinho entre Anadia e Maricona, que era uma outra cidade. Plantava a agricultura de subsistência e criava gado. Tinha uma grande criação de ovelhas. Né? Na verdade, era assim, no ano que nascia o neto, todas as crias, fosse de ovelha, de galinha, de pato, de boi, era daquele neto. Né? E era com isso que nós, geralmente era com rendimento. Assim.
dessa produção, vamos dizer assim, animal, que se no Natal, né? Na hora de comprar material escolar, que meu avô transformava isso em dinheiro, né? Para a sobrevivência, garantir a sobrevivência da família e também os luxos, né? Os luxos das crianças. Nas férias, todos os netos iam para a fazenda, né? Nós ficávamos. Era muito divertido, as meninas no quarto, os meninos no outro quarto. A minha avó sempre acordava a gente muito cedo. Normalmente a gente tinha andando assim mais ou menos cerca de 1 quilômetro. Tinha uma plantação de café, que aí a responsável pela plantação de café era minha avó, né? E aí tinha a colheita do café, que eu não me lembro qual, se era nas férias de junho ou nas férias de janeiro que se fazia, mas também junto com a plantação de café tinham grandes pés de mangueira, de jaca, de goiaba. Aí minha avó nos acordava muito cedo, nós íamos para lá e o nosso café da manhã era a coleta de frutas, nós colhíamos as frutas, comíamos. Perto também desse local onde tinha a plantação de café, tinha a casa de farinha da fazenda, né? Porque era lá que se tratava, se fazia a farinha, aquela massa de mandioca de fazer tapioca, e tudo isso ficava armazenado para o ano todo. Né? E assim, dona Amparo, nesse momento, nesse período, a senhora lembra como era o seu convívio com os colegas da escola? Tem algum colega marcante na época, algum amigo? Como era assim, o relacionamento com da senhora com os colegas da escola? Minhas primas, né? Tem a minha prima, a Zélia, né? Que é a minha prima, foi mais ou menos criada comigo, né? Que era vizinha também lá. Eu me lembro do nascimento da Zélia. A Zélia nasceu do parto natural, né? E no dia assim, tiraram de casa, né? Porque ela estava tendo um parto, né? Minha tia estava tendo a Zelinha. Aí aquele suspense, depois aquele bebê. E a gente é muito unida até hoje, né? E ela estuda comigo, mas ela é um pouco mais. Ela é um pouco mais nova que eu. Tem os outros primos também, que estudam nessa mesma escola. Eu, de vez em quando eu vou para Maceió, ou mesmo para Anadia, eu encontro vários colegas. Eles se lembram de mim, mas eu não lembro muito deles. Mas todos eles também acabaram virando vereador, prefeito, essas coisas. Assim, todos participávamos da política, né? Seu irmão morava com a senhora? Não, meu irmão morava em São Paulo. Meu irmão, quando a mamãe se separou do papai, ela foi para São Paulo, né? E meu irmão foi junto, meus dois irmãos mais velhos, o Luiz e o Manuel. Aí o Luiz, ele já começa a trabalhar muito cedo, começa a trabalhar com 14 anos, para ajudar a mamãe. E o Manuel é um pouco mais novo, mais criança. E o meu irmão também começa a estudar em São Paulo, e lá também ele se envolve no movimento estudantil. Depois ele, o secundarista também, depois ele entra para a PUC para fazer sociologia, e que há um engajamento maior dele na política. Inclusive na PUC São Paulo tem um memorial em homenagem a ele. Foi feito, o Vanuc fez uma homenagem aos estudantes de sociologia da PUC, né? Os estudantes da PUC que são mortos desaparecidos, então, se eu não me engano, são 5. Eu fui para a homenagem, feita em 2009. Aí a senhora conta que foi para São Paulo, depois que aconteceu essa movimentação. Aí eu fui estudar no colégio interno, no colégio Freira, na cidade de Mojimirim, interior de São Paulo, que tinha um padre, que era do meu irmão, em função da ação política dele ligada à igreja. Eu fui lá uns 2 anos, aí depois era muito caro, né, para a mamãe.
Aí eu volto para São Paulo, aí eu começo a estudar numa escola estadual. Não lembro mais o nome do bairro, acho que era Vila Brasilândia. Em São Paulo era um bairro, eu morava na Lapa, e essa escola estadual era nessa vila. Era assim, a escola estadual mais próxima que se conseguiu vaga. Aí eu estou um ano lá, em seguida mamãe se muda para Santo André, porque ela estava com empregos ali na região do ABC. Aí eu me mudo para lá. Aí eu concluo o ginásio numa escola pública de Santo André. Lá a senhora também participou do movimento estudantil? Sim, participei, mas a repressão já era muito forte, né? Não havia mais movimento estudantil. Que anos? Antes de 70, né? 62, 69, por aí. Eu me lembro de uma redação que eu fiz sobre a morte do Edson, aquele estudante. Eu sei que todo mundo ficou muito assustado na sala. Foi um balde de água fria, assim. Aí eu concluo o ginásio. Aí eu vou morar um tempo com meu irmão Luiz. Porque a vida da mamãe era muito sacrificada, a mamãe dava muitos plantões. Assim. Se hoje minha filha, que é médica, trabalha 76 horas por semana, imagine mamãe que era só uma parteira. Mamãe às vezes passava 3, 4 dias sem vir em casa, ela saía de um trabalho para outro. Mamãe é uma mulher assim, muito... batalhou muito pela vida, né? Minha mamãe nunca foi uma pessoa alienada. Ela sempre, todas as vezes que minha irmã era presa, ela sempre se comportava, tomava todas as providências. Né? E mamãe acaba se envolvendo também com o Francisco C. Cocana, que veio a ser militante da LN, que foi morto em 73, junto com Arnaldo Cardoso Rocha e com Emanuel Penteado. Aí eu, nessa época que minha mãe está morando em Santo André, eu moro um ano e pouco com o meu irmão Luiz. Só a senhora e ele? Não, e a companheira dele, né, a Carmen Giacomini, que sai do Brasil e morre num acidente de carro na França. Aí eu fico com meu irmão um tempo, até que quando ele é preso, em função dessa prisão dele, por conta de um carro dele que foi usado numa expropriação bancária, ele sai do Brasil, vai fazer o treinamento dele em Cuba. E a Carmen também já está clandestina, né? Mora em outra organização, tem a impressão que ela sai da LN para a PPR, não lembro bem. Depois eu posso dar o material para vocês pesquisarem. Aí eu volto a morar com a mamãe, começo a trabalhar em Santo André. Aí eu já estava com 17 para 18 anos, aí eu vou fazer um supletivo do segundo grau. Mas aí eu já caio na clandestinidade, eu não consigo concluir naquela época. Eu venho concluir o segundo grau aqui em Pernambuco, 78, quando eu entro em 79 para a universidade. Né? Quando a senhora vai morar com o seu irmão, isso é por decisão da senhora ou porque ele chamou? Não, era porque era assim, tinha as dificuldades. Eu ficar muito tempo sozinha em casa, né? E também ele trabalhando, estudando, e ele queria cuidar da minha formação e eu também tinha interesse em estar perto dele, porque era com ele que eu aprendi a ser estudante política. Estava inserida nesse contexto, né? Ele não era clandestino. Ele sai do Brasil em 69. Aí quando eu volto para casa da mamãe, acho que eu moro com ele em 68. Quando começa a ter as primeiras expropriações da LN, aí ele tem que ir para Cuba. Ele tem que sair porque ele está queimado pela polícia. Já tem sido preso várias vezes. Ele participava da ALN, Ação Libertadora Nacional.
A senhora participava já de algum nessa época? Algum movimento? Não, eu participava das reuniões, nessa época eu estava fazendo a minha formação política, né? Participava, fazia muitas leituras. A Eliane? Participava. A Eliane tinha uma preocupação com a formação dos quadros, principalmente os mais novos. Aí nós estudava muito. Tinha uma pessoa já com a formação mais consolidada que nos acompanhava, né? Não participava, nessa época eu não participei de nenhuma ação armada. Eu começo a participar, eu acho que de 67 a 70 é mais a parte, até dezembro de 70 é mais a minha parte de formação política. A partir de dezembro de 70, quando meu irmão volta, eu reencontro com ele em janeiro de 71, é que eu começo a ter uma militância, assim, vamos dizer, mais orgânica na Eliane, eu já fico clandestina, né? E nesse período eu convivi com uma pessoa que foi presa, né? Estava presa, então aí eu caio na clandestinidade. Aí quando meu irmão volta, eu reencontro ele através de Francisco Circuncano. Aí eu começo a ter uma participação, vamos dizer assim, mais pesada na Ação Libertadora Nacional. Uma das minhas primeiras missões foi fazer um levantamento para a expropriação da empresa que eu trabalhava, expropriação financeira, né? Uma empresa Ararangues Industrial. Esse é o levantamento, a expropriação foi feita por uma organização, eu não conhecia as pessoas que fizeram a expropriação, eu conheci anos depois, né? Foi até muito engraçado porque quando foi feita a transferência do arquivo da Polícia Federal para o acervo público do Arquivo Público de São Paulo, ficava na rua Presidente Wilson, o local onde foi transferida a documentação. Passando por lá eu vi a empresa ainda existia. Eu comentei com as pessoas, aí disse, foi você? A pessoa disse, a senhora para mim, foi você que fez aqueles croquis. Tem essa parte, né? De 70 a 74 é que tem uma militância muito mais assim, vamos dizer, armada, né? Aí eu me caso com o Yuri Xavier Pereira, né? Que é morto em 72, eu me caso com ele em 71 e ele é morto em 72. Aí eu me caso em seguida com o Luiz da Cunha, que é morto em 73. Em seguida eu me caso com o Tomás Meirelles, que é morto em 74. Aí, nesse momento... como é que era? A senhora falou que participava das reuniões da ALN. Onde ocorria assim essas... Não, era tudo muito segmentado, né? Eu tinha contato com no máximo 3 pessoas. Que eram os grupos de estudo, então para receber as tarefas que eu ia fazer. Mesmo como iniciante, a senhora já recebia missões? Mesmo Sim, a partir de 70, sim. A partir de 70, sim. Antes de 70 eram missões assim muito leves, né? Tipo, pichar muro em rua. Mas uma simples pichação de muro já tinha um esquema armado dando proteção, né? A senhora lembra assim, quais eram as leituras que vocês faziam nessas reuniões, os Nós livros? estudávamos muito Marx, Lenin, que fazer uma nota do guerreiro urbano, Manifesto Comunista, as obras de Guevara, de Regis Debray, eram as leituras da época. Aí líamos muito romance também, Borges. Geralmente a maioria dos autores eram de origem russa, né? Algum autor assim, específico desse momento que das leituras que a senhora estava fazendo? A mãe Máximo Gorki e a Dostoiévski. Influenciou muito assim na Regis sua... Debray, Che Guevara. A senhora falou que o irmão da senhora tinha envolvimento também com, acho que com padres, foi
isso que a senhora falou? Ele inicia a sua militância no movimento das igrejas, né? Nas comunidades eclesiais de base. Depois ele também tem uma participação ativa em teatro. Ele participava do grupo de teatro Leopoldo Frois. Tinha esse lado artístico também. Mas ele teve muito pouco tempo, né? Tem muito pouco tempo de vida. Então ele começou a militância dele inicialmente com essa questão da igreja e depois é que ele vem estudantil e para ele é tudo muito rápido. Olha, a noção de tempo daquela época é muito diferente da noção de tempo de hoje. Se o tempo de hoje passa rápido, naquela hora, naquele tempo, a gente não sabia nem sentar vivo daqui a 5 minutos. A urgência. Quando a senhora lembra quando a senhora soube que ele ia para Cuba, qual foi a reação assim, da família? A recepção dessa notícia? Mamãe só ficou sabendo, né? As famílias só ficavam sabendo dos fatos consumados. Quando meu irmão foi preso, ele deve ter sido preso no meio da semana, e eu fiquei sabendo no sábado quando eu fui cobrir o ponto com ele, que ao invés de ele aparecer, apareceu o Yuri, o Alex e o Francisco Seco. Para dar notícia para a mamãe, a gente estava no bairro de Ipiranga, no torno da Avenida Nazaré. Se eu ligasse para a mamãe, em menos de 5 minutos a polícia cercava aquele local. Porque com certeza o telefone da mamãe estava controlado. Eu fiquei perto de um telefone público e passou várias pessoas. Mas quando veio um rapaz assim, normal, simples. Aí eu abordei o rapaz e disse assim: moço, você pode me fazer uma gentileza? Porque tem uma grande amiga e o filho dela foi preso. E eu não quero que ela saiba comigo, para ela não ficar com vergonha. Eu vou discar o número dela e o senhor avisa, basta avisar, porque o filho dela já foi preso 3 vezes. Basta o senhor dizer assim: dona Maria José, o seu filho foi preso, procure por ele. Aí ele disse: tá. Aí eu disquei o número da mamãe e ele comunicou a ela. A mamãe já sabia o que fazer. Aí eu só sei, assim, depois quando eu reencontro a mamãe, muitos anos depois, muitos dias, mais de 30 dias, todos os dias ela ia na Operação Bandeirantes. Um desses dias ela incomodou muito, incomodava muito. Um desses dias ela foi empurrada, escada abaixo. Meu outro irmão também foi preso. Eles ficaram vigiando a casa da mamãe, vigiando a casa do meu irmão Manuel, vigiando a casa da minha outra irmã. E a senhora nesse momento estava onde? Também estava sob vigia? Não, eu estava escondida, né? Estava clandestina. Não tinha perdido o emprego ou não? Continuava? Não, eu trabalhava com nome frio, né? Eu tive vários nomes. Eu não usava mais, eu deixei de usar meu nome praticamente em 69, 70 eu deixei de usar meu nome. Seus outros irmãos participaram? Não, os meus outros irmãos, assim, eles tinham uma posição de cumplicidade, eles jamais nos entregariam para a polícia, né? Mas nós também sabíamos o risco que eles corriam se a gente procurasse muito, então, muito raramente a gente procurou, né? Eles tinham família, né? Eles eram pessoas. Meu irmão Manuel, ele trabalhava com representação comercial, depois ele monta numa lanchonete. Daí ele é morto também, mas é morto por um roubo. E a minha irmã é casada com um operário. Até por isso também era complicado procurar, né? Porque qualquer coisa podia colocar em risco a vida deles também. Então nós não procurávamos. Nas missões que a senhora começou a fazer, né? Que era dada como incumbência pela ALN. A senhora lembra-se de algum momento, de alguma dessas missões? Houve alguma... vocês foram seguidos? Não, a gente tinha que tomar todos os cuidados
de segurança que estava prescrito no mínimo manual do guerrilheiro urbano, né? Quando você ia, por exemplo, fazer um levantamento para expropriar um carro, um banco, ou o que fosse, ou colocar uma bomba caseira, alguma coisa, nós tínhamos muito cuidado para voltar, né? Quando nós íamos cobrir ponto com os comandantes, né? Temos que ter cuidado redobrado, tanto para chegar quanto para sair. Era um momento de muita atenção, né? Ter atenção a tudo. Nesse momento também a senhora participa de passeatas? Aí já tem uma anda armada 24 horas por dia. A senhora lembra de algum momento assim que, enfim, percebeu que estava sendo vigiada no caminho para casa, em termos de trabalho? Não, em final de 69, começo de 70, eu morava na mesma casa com um companheiro que acabou sendo preso depois. A família dele os irmãos dele foram presos. Não, o Miguel Nakamura. Miguel já tinha sido preso, né? Eu estava sendo procurado, não me lembro bem. Aí os irmãos dele são presos para dar conta dele. Aí o irmão acaba dizendo que ele trabalhava com o irmão, né? Trabalhava com o irmão que era empreiteiro da construção civil. Aí eles chegam na casa onde a gente morava. A gente estava muito desconfiada, assim, mas como a gente passou de ônibus e aparentemente a casa estava mal, aí a gente resolveu descer, né, para conferir. Isso foi em que ano, meu pai? Eu acho que é final de 69, começo de 70. O Lula já está, o Luiz já está em Cuba, né? Eu já tenho saído de novo da casa da mamãe. Aí quando a gente chega, a gente desce do ônibus, a gente percebe, aliás, a gente desce um ponto antes, aí a gente vai caminhando, quando a gente está entrando, a gente percebe a movimentação. Aí a sorte é que vinha um ônibus, a gente atravessou a rua e subiu no ônibus. Aí até eles entrarem, quem estava lá acompanhando a casa, isso já era mais do que a gente deixou para ir depois da meia-noite. Provavelmente eles estavam mais relaxados, aí no que a gente consegue fugir. Aí eu fico escondida. Tem uns esquemas para ficar escondida. Aí numa desses esquemas, o Miguel vai cumprir um ponto e ele cai nesse ponto. Mas ele não acha do jeito. A senhora conhece o Yuri também na AMN? Não, aí o Yuri eu conheço, ele morava na casa do meu irmão. Eu conheço o Yuri, já conhecia de alguns pontos, né? Aí minha aproximação fica mais intensa. Depois a morte do meu irmão. Aí nós acabamos de morar juntos. Na verdade eu estava muito interessada no Yuri. O irmão da senhora passa quanto tempo em Cuba e que ano mais ou menos? O treinamento é mais ou menos um ano. No ano de 60. Final de 69 até final de 70. Ele retorna ao Brasil no final de 70. E aí logo em seguida ele já tem essa. Então aí eu encontro com ele em janeiro de 71 e ele é morto em junho de 71. Eu não consigo, as datas é muito claro na minha cabeça, porque nesse ano o meu aniversário caiu no dia de Corpus Christi, era feriado. Aí eu ganhei de presente de aniversário um treinamento do tiro, que me foi dado por ele e pelo José Milton Barbosa. Nós vamos para uma área deserta, no interior de São Paulo. O interior hoje não é mais interior que na área que se chama Embu das Artes, né? Mas naquela época não tinha árvore, não era mato mesmo.
nós fazemos esse treinamento lá, passamos o dia, almoçamos juntos, eu e eles juntos. O treinamento é dado justamente com as sacas que foi escopiada na mangas, né? Também com revólver 38. E nós vamos ganhar também receber uma caixa de chocolate do meu irmão. E a Ian, eu só sempre considerei o calendário na época, mas eu tenho a impressão que esse dia foi assim, no meio da semana. Aí nesse sábado seguinte, como nós tínhamos passado um dia da semana junto, a gente não se encontra. Aí ele cai justamente no meados da próxima semana. Eu normalmente me encontrava, eu trabalhava a semana inteira, eu só me encontrava com ele feriados e dia de sábado. Aí essa semana que teve meu aniversário, a gente não se encontrou no sábado subsequente, só nos encontramos no outro sábado. Íamos nos encontrar, mas aí ele cai nesse período. E eu tenho a impressão, meu aniversário é dia 16. Eu tenho a impressão, e o meu avô é dia 23. E eu me lembro que tem a ver com a data do aniversário do meu avô. Cai também, dia 16 é no meado de uma semana, dia 23 é no meados da outra semana. Aí esse período que eu associei para não esquecer. Como foi assim o momento da morte do seu irmão? Foi uma emboscada? Não, ele estava no aparelho, né? Ele ficava na Lapa, no alto da Lapa. Nós morávamos na Lapa, mas na outra parte da Lapa. A Lapa é um bairro muito grande de São Paulo. Esse aparelho dele era no alto da Lapa, estava lá o Yuri, o Alex, o Paulo de Tarso, Celestino Pereira. Aí essas pessoas não sabiam onde era a casa. Aí o Luiz sai com o Paulo de Tarso, Celestino Pereira. Era uma missão. Ele sai, a casa sim. Ele sai com o Paulo de Tarso para cobrir um ponto com o Cavancel. Aí, esse ponto era perto da Avenida Angélica, um dos quarteirões da Avenida Angélica, em São Paulo. Ele não podia conhecer o Cavancel, nem Cavancel conhecer, muito menos ver o carro. Aí ele deixa o Paulo de Tarso, também por questão de segurança, né, para dar as compartimentações. Ele deixa o Paulo de Tarso numa esquina, e era um ponto muito rápido, era só para o Paulo de Tarso marcar um outro ponto com a Anselmo no Rio de Janeiro. Aí ele deixa o Paulo de Tarso numa esquina e vai dar uma volta no quarteirão para pegar Paulo de Tarso de novo. Era questão de 10 minutos. Só que aí provavelmente tinha todo um aparato e eles não era interessante eles pegarem Paulo de Tarso naquele momento, porque ainda ia ter um outro ponto com Paulo de Tarso. E eles podiam estar seguindo Paulo de Tarso para pegar outras pessoas. Então eles pegaram o Luiz. Aí no que ele não retorna para pegar o Paulo de Tarso, Paulo de Tarso cobre os pontos, porque a gente tinha os pontos, tinha várias formas de se chegar, né? Já que Paulo de Tarso tinha um horário X para voltar para casa. Se eles não voltassem, quem estava na casa tinha que sair. Recobriu o que a gente chamava um ponto de referência. Aí nesse ponto de referência, Paulo de Tarso reencontra o Yuri ou o Alex, não sei exatamente qual, e diz, olha, o Luiz sumiu. E o pior é que nessa ocasião não se percebe que o Anselmo não sabe nada de Anselmo. O Paulo de Tarso cai no ponto do Anselmo no Rio de Janeiro, mais ou menos um mês depois. Aí o Yuri e o Alex eles ocupam a casa, né? E cobrem um ponto comigo nos sábados subsequentes. Aí é que eu fico sabendo que o Luiz tem sido preso. E fico sabendo dessa história. Até então a senhora ficou sabendo que ele tinha sido preso. Não tinha ainda nenhuma suspeita de morte, de confirmação de morte. Não, mas não tinha como não ser. Ali a morte era certa. Ele não abriu a casa. Assim, o que aconteceu, todos os colegas dele
secundário e de universidade foram presos nessa época. Seu irmão na época era professor Era professor. da PUC. Não, ele estudava na PUC e dava aula no Colégio Santo Inês. E aí, consequentemente, os alunos dele também eram envolvidos. Não, os alunos não. Na verdade, eles prenderam os amigos dele de infância e de adolescência e de juventude, né? Mas ele também vivia na clandestinidade, com documentos falsos. Sim, nessa época sim. Aí é lógico que a polícia sabia toda a rede de relacionamento dele, né? Quando a senhora Não tinha informática naquela época, mas eles levantavam a vida das pessoas. No arquivo do DOC de São Paulo, eu encontro, nesse tempo aí, nasce primos meus, no interior de Alagoas, e lá nos arquivos consta cada nascimento, cada endereço da minha família toda. Como era o contato da senhora com a sua família de Alagoas, em Nenhum, estado de São Paulo? inclusive, aliás, mamãe foi muito esperta nessa época, porque nessa época, acho que 71, fim de 71 para 72, você pode ver depois nos livros, morta a Gastone Beltrão, também é de Alagoas. E ela também é alta, grandona. Aí eles acham que sou eu, você acha que sou eu, aí vão buscar a mamãe da polícia. Aí mamãe tem um xilique, Maia. Ela não diz nada, mas eles deduzem que sou eu. Eu devo ter passado assim uns 45 dias sem ser procurado, porque estava dizendo que eu tinha morrido. Então a minha família durante muito tempo pensou que eu estava morta. Eu consto na lista dos desaparecidos. A primeira lista que é publicada no jornal Em Tempo, consto nela como desaparecida. Quando a senhora participava da ALN, como era assim, quais eram as ações, né, que vocês costumavam fazer com mais frequência e como era também o convívio da senhora? Quem eram as pessoas que a senhora convivia naquele momento, que a senhora tinha a sua mente? Eu morava, em princípio eu morei em um aparelho com o Yuri Xavier Pereira. Aí eu convivia com as pessoas que eventualmente eram guardadas lá nessa casa. Aí eu lembro muito bem da Yara Xavier Pereira, do Arnaldo Cardoso Rocha, do Telmo, me esqueço sobre o nome dele, que ele sofreu uma queimadura quando foi até a pouco numa banca de jornal. Ficou muito tempo lá se recuperando. É Gilberto Telmo. É um dos que vai para a televisão como arrependido depois, é um traidor. Eles eram de outros estados? Fortes. Eles eram de outros estados ou de lá mesmo? Não, de São é pela Paulo? mesma, porque eles estavam numa situação de muito procurado, né? Aí eram levados vendados para essa casa, ou para outra casa, existiam várias casas. O Elcio Pereira Fortes também ficou lá, o José Júlio. Assim, ou então iam lá para reuniões. Nem sempre eu via as pessoas, nem as pessoas me viam. Assim, nesse período com o Yuri, as minhas atividades eram preparação de documentos para os companheiros utilizarem, levantamento de locais para ser objeto de ações, né, tipo expropriação de recursos financeiros, expropriação de carro, expropriação de armas. Muitas vezes eu fiz o percurso Rio-São Paulo para levar armas, buscar armas, ou levar documentos, ou buscar documentos. Nessa época eu aprendi a mexer com revelação de fotografia. Por que isso? Porque às vezes vinham mensagens do exterior ou mensagens eram enviadas daqui para fora através de filmes. Eu vim a Recife para resgatar o Alex, que veio para cá para tentar estruturar a LN aqui no Recife. Mas aí houveram muitas quedas. Aí eu vim buscá-lo.
Basicamente isso. Eu também aprendi nessa época a fabricar artefatos explosivos. Quando a senhora foi enviada para essa missão, de vir recuperar o Alex, aqui, aí a senhora fica de vez ou volta para São Paulo? Não, eu vim de ônibus, tinha um ponto de referência com ele aqui, que podia ser qualquer pessoa. A gente tinha um local e tinha uma senha. Nessa época eu não conhecia o Alex. Eu conheci o Alex. Eu me lembro que o ponto com o Alex foi naquela pracinha do IPSEP. Eu me lembro da senha. Mas depois a Eu me senhora... lembro que fiquei hospedada naquele hotel que tinha ali no aeroporto. Não me lembro mais. Toda vez que eu passo por lá, eu me lembro. Eu dormi uma noite, no outro dia eu tive que voltar, né? Eu encontrei com o Alex e a gente tinha que sair daqui imediatamente. Aí nós não compramos passagem direta para São Paulo, nós fomos indo por partes. E no ônibus nós fazemos de conta que não nos conhecemos, nós sentávamos juntos. Mas os dois, um estava com a missão de proteger o outro, caso houvesse alguma coisa, então não estava mal, nós dois estávamos armados. Aí a senhora ficou um tempo lá em São Paulo, ainda? Sim, eu morei em São Paulo, eu só saio de São Paulo depois que o Yuri é preso, né? Depois que o Yuri é morto. Na verdade ele é executado. Qual é, assim, dona Paula? A senhora fala que existia a ALN, mantinha várias casas. Sim, as pessoas moravam em casas, né? E a gente chamava de aparelho. Isso. E assim, qual era o objetivo assim, desses aparelhos? O que ocorria assim? Não, a gente tinha que morar em algum lugar, né? Era pra gente morar. Era para também guardar companheiros, por exemplo, alguém que ficasse ferido, alguém que precisasse se esconder, não tivesse onde morar e até alugar uma casa de apoio. E quem mantinha esses aparelhos financeiramente? O dinheiro das expropriações. Quando a senhora fala que tinha comunicação com o exterior, qual era a mensagem, qual era assim, o teor dessas conversas com o exterior? Não, ao país? Geralmente eram documentos políticos, né, que eram fotografados e vinham naqueles filmes analógicos. Aí o meu trabalho era revelar, eu não podia nem ler. A minha tarefa era muito operacional. A senhora lembra assim, quais eram os países que a Helene assim, dialogava? Era onde estavam outros companheiros da Helene, né? Era Chile e Cuba, Argentina, antes dos golpes. Nessas missões assim que a senhora... Naquela época não tinha internet. Nessas missões assim, que a senhora fazia de levar e buscar, né, trazer documentos e armas, a senhora, como é que funcionava assim esse esquema? A senhora ia com acompanhantes, ia sempre cumprindo? Eu era assim uma pessoa muito normal. Normalmente eu ia por Rio de ônibus ou de trem, tinha um trem noturno que era ótimo, né? Tinha cabine. E ele viajava a noite inteira, então geralmente saía de São Paulo de noite, chegava de manhã, fazia as atividades e voltava na outra noite. Ou então de ônibus, muitas vezes eu fui de ônibus também. Como a senhora decidiu voltar para Recife e por quê? No final de 77, estávamos no Rio só eu, a Suzana e o Moacir. Aí nós descobrimos que estávamos sendo seguidos. Na verdade, Suzana aí nós ficou numa situação. A Helene não existia desde 74. Nós sobrevivíamos todos trabalhando no nome falso. Aí nós conversamos e deduzimos que nós éramos alvos preferenciais, né? E nós não podíamos contratar advogado com nome falso. As nossas famílias, mesmo que soubessem, não podiam contratar advogado porque nós não éramos nós. Aí
nós resolvemos procurar um advogado modesto de Silveira. Aí ele foi a Brasília e verificou a situação dos nossos processos e a orientação dele foi que nós voltássemos todos, cada um, para a sua família. Porque mesmo que nós fôssemos presos, naquela ocasião, já final da década de 70, nós poderíamos no máximo ser presos por falsidade ideológica. Aí nós embarcamos todos no mesmo dinheiro para Maceió, Suzana para Porto Alegre e Moacir para São Paulo. Nós entramos, nós destruímos nossos documentos dentro do avião. Mesmo que eles estivessem nos seguindo, quando eu descesse Maceió, eles me prendessem, era mais tranquilo avisar minha família, né? Minha família podia tomar as providências. Mas não aconteceu nada, eu desci em Maceió, peguei um táxi. Cheguei na casa, fui para a casa da minha prima, porque eu também queria, como eles pensavam que eu estava morta, não queria também matar ninguém de susto. Eu procurei minha prima, que era mais nova, menos vulnerável, morrer de susto, coração. Aí, foi assim que eu voltei, cheguei na casa da minha prima e mandei em seguida procurando meu pai. Aí meu pai, no mesmo dia, foi para Palmeira dos Índios, porque eu tinha sido registrada lá. O papai tirou uma segunda via da minha certidão de nascimento. Aí com essa certidão, aí meu irmão, eu encontrei meu irmão Pedro, que é meu irmão mais novo, que o nome dele é muito cru, mais velho que eu. Aí nós viemos para Recife e eu tenho minha identidade até hoje. Eu acho que eu tiro ela no dia 29 de setembro de 79. Eu quero, inclusive, trocar, mas eu tenho uma condição. Eu só troco se eu puder colocar aquela mesma fotografia, como isso não é permitido. Tá complicado. Quando o irmão da senhora desaparece, né? Naquele esquema, que a senhora citou ainda há pouco na entrevista, passou pela cabeça da senhora, assim, em algum momento, desistir da luta, da causa, vai ter alguma desmotivação? A única coisa que eu desisti temporariamente foi de me casar. Mas acabei me casando de novo. Olha, eu me casei várias vezes mesmo depois da anistia. Mas é muito difícil a adaptação. As pessoas se adaptarem a um estilo de vida. Não responsabilize ninguém. A senhora veio para Recife e continuou participando de movimentos? Não, eu vim para Recife, aí eu assumi um compromisso, eu era funcionário da Chance. E ele tinha sido perseguido também, tinha sido procurado, abordado várias vezes, embora não tenha sofrido uma perseguição direta. Meu compromisso com ele é que eu não me manteria político enquanto eu estivesse vivendo com ele. Eu tenho que estar me sustentando. Aí eu fico com ele um tempo até entrar na universidade. Quando eu entro na universidade, eu vou morar na casa do estudo até eu retorno minhas atividades políticas. Eu começo a participar do comitê da anistia, Você sabe que é movimento estudantil. Aí é 29 anos, né? Anistia. Foi 27, 28, 29. A senhora entrou em que curso? Serviço social. Eu entro em 78. E a senhora podia falar assim, um pouco como foi? A senhora fala do Yuri, né, na entrevista, fala também do documentário que a gente assistiu também. A senhora podia falar um pouco assim, como foi o seu envolvimento com o Yuri, as participações das missões que cada senhora tenha compartilhado com ele? A relação era sempre muito intensa, né? Sempre muito medo, muita tensão, muita pressão. Dormíamos, acho que dormíamos muito pouco. Durante muitos anos, acho que até hoje nós somos muito medo. Eu sempre, a qualquer momento, a família está sendo invadida, não que a gente está. Assim, eu me lembro logo depois da anistia,
vezes que eu dormi, devo ter dormido profundamente. Mas até hoje, eu acho que eu só durmo mais profundamente quando estou na casa de alguém. Eu não durmo de luz apagada. Sempre tem que ter uma iluminação de A senhora teve 2 filhas, isso foi antes ou depois da anistia? depois da anistia. Depois. A Lina, na verdade, a minha filha mais velha, ela é concebida no dia da anistia, com uma comemoração que eu fazia. E ela nasce no dia 1º de agosto. Eu nasci entre 7 e 9 de maio. Ela nasce dia 1º de maio. Eu estava na Vila Pita, naquela missa que foi feita pela Expressão de Graça pela Libertação do Mundo. A Roberta Bolsa. Que me leva para a maternidade agradecer a Suzana Lisboa. Inclusive, minha outra filha se chama Suzana, em homenagem a Suzana Lisboa. A senhora pode contar um pouquinho, depois que chegou em Recife e os movimentos que a senhora participou, relatar um pouco? Naquele momento que cheguei em Recife, eu participei da Comitê Brasileiro pela Anistia e estava ressurgindo o movimento estudantil. É nesse momento que eu conheço Cajá, Alzira Mindelo, pessoal que era da sociologia, né, da Universidade Federal. Aí começa a ter as primeiras greves, os primeiros protestos. A minha passagem é muito assim, superficial, porque eu ainda tinha muito medo. Ainda não tinha tido exatamente a anistia, né? A anistia é só 79. A senhora ingressa no curso de Sociologia E Serviço Social na Universidade Federal. Acho que eu tenho a impressão. Não lembro exatamente, mas eu acho que é janeiro. Eu entro da primeira chamada de 78, né? Não, de 79. Primeira chamada de 79. Aí eu engravido no dia 28 de agosto de 79. Aí eu concluo o ano de 79 e eu tranco o primeiro semestre de 80. Porque a minha menina, a previsão dela nascer em maio. Aí eu termino o ano de 79, saio tranco o semestre seguinte, fico entre a casa da mamãe e a casa do Moacir Vilela. Fico um pouco mais, fico transitando assim. Ficava uns dias na casa da mamãe, um dia na casa do Moacir, um dia na casa da minha irmã. Moacir não conhece a senhora? Não, o Moacir era um companheiro que a gente tinha dali, que nessa época estava casado, bem estruturado em São Paulo, então ele estava alguns dias lá. Sua mãe veio para Recife também? Não, a mamãe morava em São Paulo. A senhora ia nessa época, a mamãe morava em São Vicente. E durante a passagem da senhora pela universidade, a senhora lembra se... Pronto, a senhora participava de movimentos na época da universidade, Sim, dos tinha professores? E aí a senhora lembra, assim, tinha alguma proximidade com alguns professores que na época também compartilhavam do mesmo pensamento, da causa? Não, os professores já eram mais abertos, né? Tem uma pessoa que teve muito apoio aqui, foi a Ana Farias, assistente social. Eu queria um café. E minha agenda, qual é a próxima agenda? É a cartilha do pai. Tá na hora de subir. Quer que eu pause? Opa.